E aí, pessoal, tudo certo? Ah, eu recebi teve comentário em vídeo, teve gente que veio falar comigo no Discord direto, tá? Sobre relacionamentos, no JPA, também algumas dúvidas com relação ao Model Mapper, como é que ele vai fazer para fazer o mapeamento de um objeto que tem uma lista dentro, como é que ele faz, o que está acontecendo. Então, vamos ver isso. Eu vou adicionar no nosso projeto. Na verdade, eu já adicionei e o conteúdo que eu vou mostrar aqui nesse vídeo já está aqui no GitHub. Então, o GitHub é github.com/paneladev. O repositório é esse Agenda Service. Então, já está aqui o que a gente vai falar nesse vídeo agora, tá? Então, o que que eu fiz primeiro, tá? A gente tem lá nesse nosso microserviço, a gente tem um paciente, tá? E o que que eu fiz? Eu adicionei um endereço nele. Então, eu criei um novo objeto, um novo tabela no banco lá, e uma nova classe aqui no Java, chamada endereço. Coloquei rua, número, complemento, bairro, os dados bem básicos, tá? E falei que o paciente vai ter uma lista dele, tá? O paciente vai ter uma lista de endereços, ou seja, eu quero que o paciente possa ter mais de um endereço, tá? Então, o que eu fiz? Primeira coisa é criar esse objeto, essa classe endereço, com ID igual a gente fez para o paciente aqui, ó, exatamente igual. E depois vir aqui dentro de paciente e colocar que eu vou ter uma lista de endereços. E aí eu preciso anotar. A primeira anotação importante aqui que eu vou precisar colocar é a anotação one to many, ou seja, um paciente, one, então um paciente pode ter vários endereços. Então, quando eu estou falando too many, aqui já vai ser uma lista, tá? Então, one to many, um paciente pode ter vários endereços, beleza? Bom, lá do lado do endereço, eu não vou colocar referência nenhuma ao paciente, tá? Nesse momento eu não tenho, eu não quero, eu não preciso disso, eu não preciso quando eu buscar o endereço em algum momento saber de que paciente é esse endereço. Eu não preciso, então eu não vou fazer um vínculo aqui no Java com a paciente, eu vou ter só o vínculo aqui. E ainda vou colocar outro carinha aqui, ó, chamado join, peraí que eu fiz coisa aqui, chamado join column. Então eu preciso mostrar para o Java qual é a ligação. Então, lá no endereço, eu vou ter uma paciente ID, e a gente já vai ver isso, tá? Então, eu preciso mostrar para o Java que a ligação entre paciente e o endereço é que lá no endereço tem o paciente ID. Tá? Um join column, aqui a gente está falando de coluna, é a coluna do banco mesmo, então eu estou dando o nome da coluna que está lá na tabela lá que eu criei, tá? Então, eu vim aqui, a gente usa o Flyway para fazer as nossas migrations. Eu vim aqui, coloquei um cara novo, chamado create table endereço. Eu coloquei o ID, a rua, número, complemento, bairro. Coloquei o paciente ID, que a gente acabou de fazer o vínculo aqui, ó. Eu usei aqui. E fiz uma constraint entre o endereço e o paciente aqui, tá? Bom, primeiro passo, tudo certo. Fiz isso aqui, aqui tudo certinho. Bom, depois o que que eu fiz? Bom, eu quero que ao chamar o meu paciente, por exemplo, a gente tem aqui na controller paciente, a gente tem vários endpoints, tá? Mas a gente tem um específico aqui que é buscar por ID. E antes ele retornava só os dados básicos que a gente tinha daquele paciente, né? Que era só o ID, o nome, sobrenome, e-mail, CPF. Agora o que eu fiz? Eu alterei, eu criei um novo response para paciente, que eu chamei de paciente completo response, e esse response aqui tem um endereço, tem a lista de endereços. E eu também criei um DTO aqui, né, para o endereço response. Então, eu criei outro objeto aqui que vai ser utilizado só nessa nossa camada aqui da API, que eu vou responder para quem fazer a chamada. Eu continuei usando o paciente response aqui para listar todos. Então, quando eu fizer uma chamada listando todos, ele vai usar o paciente responde, paciente response. Mas quando eu chamar por ID, eu quero que ele retorne o paciente completo, com os dados e todos os seus endereços, tá? Bom, e aqui como é que fica o model mapper lá que a gente usa? Bom, aqui no model mapper do paciente, eu criei um novo método que eu chamei de toPaciente completo response, que ele recebe o paciente e vai retornar o paciente completo response. Então é aqui, ó, se a gente pegar o paciente completo e o paciente,
aqui no paciente eu tenho a lista de endereços do tipo endereço, beleza? Que é minha entidade. E aqui eu tenho uma lista de endereços, ó, endereços também. E só que do tipo endereço response. E aqui eu tenho o tipo endereço. Mas como os valores, né, são os mesmos aqui, o Model Map vai conseguir mapear automaticamente para a gente, tá? Eu até poderia ter itens faltantes aqui, por exemplo, eu queria retornar algum valor aqui, eu não preciso, é só tirar que não vai retornar. Mas todo o resto aqui, ó, eu chamo de endereços aqui, aqui no paciente completo também chamo de endereços. Campos, os nomes, né, são iguais, então ele vai identificar automático e vai fazer isso para nós. Vamos até fazer vamos rodar a aplicação. Eu acabei colocando os dados de endereço para um paciente na mão mesmo. Vim aqui no banco, no PG de mim e fiz o insert. Então eu tenho um paciente que tem 2 endereços. Deixa eu ver. Aqui. Acho que estava off meu PG de mim. Então eu tenho o paciente de 9, ele tem 2 endereços. Então se eu pegar o post, deixa eu abrir o post aqui. Eu vou ter a aplicação ali certinha. Vou fazer o login. Vou pegar. Ó, tem um buscar por ID aqui e o listar todos. Ó. Vamos ver o listar todos aqui. Ó, listar todos está listando com um objeto menor lá, ó, que é o paciente. Deixa eu ver aqui. Que é o paciente response. ID, nome, sobrenome, e-mail e CPF. Tá aqui. Mas quando eu busco por ID, vou buscar o ID 9. Deixa eu só pegar aqui e colocar o token. Ó, ele vai trazer, além dos dados, né, que a gente já traz no outro, a gente vai trazer os endereços ainda, ó. Então, abate, eu chamo endpoint esse buscar por ID, que retorna esse paciente completo com seus endereços, ó. Ele retornou certinho. Então, aqui é um exemplo de uma relação one-to-many, né? Então, quando um objeto aqui tem vários outros, uma lista de outros objetos. Então, essa é a relação que a gente chama one-to-many. Um exemplo poderia ter uma lista de telefones, por exemplo, talvez fizesse mais sentido nesse caso. Daqui a pouco eu vou ter um objeto chamado telefone e o paciente pode ter mais de um telefone cadastrado aqui. Então, é um exemplo de relação one-to-many. E aí eu precisei aqui, como eu comentei antes, a gente acabou usando o join column, porque eu não faço a ligação do outro lado, tá? O endereço não sabe que existe um paciente. Eu também não desenvolvi mais nada com relação ao endereço, não tenho uma controller para ele, nem nada. Dá para criar uma controller, uma service para que a gente possa cadastrar endereços para os pacientes. Eu não fiz isso. A ideia aqui no vídeo era mais mostrar como é que eu poderia fazer essa relação, né? Ter uma relação one-to-many e como é que o Model Mapper também iria se comportar no momento de fazer o mapeamento automático. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que aqui nos comentários do vídeo tem o link para o GitHub, tá? Onde o código que eu falo nos vídeos está. Beleza? Então é só dar uma olhadinha aqui e acessar lá o GitHub. Certo, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.